Bom, durante diversos momentos aqui do nosso trabalho sobre história, a gente tratou a história, né, num determinado sentido, num sentido bastante amplo, né? Claro que quando a gente usa a palavra história, a gente pode estar utilizando essa palavra em diversos sentidos, né, conforme aquilo que está tentando ser expresso a cada momento. Mas no geral, todos esses sentidos vão pressupor aqui no nosso trabalho de, podemos chamar até a nossa disciplina, nosso método sintético da história, né, chamá-la como a forma do acontecer na consciência, né? Porque toda construção histórica pressupõe, né, todo trabalho histórico, historiográfico, etc., pressupõe uma consciência que formula, né, uma consciência que tem uma relação para com aquele objeto. O objeto aqui a gente está condicionando vamos dizer, a qualidade de acontecimento, aquilo que acontece, os fatos, né, e todos os elementos que compõem esse fato. Porém, no nosso método a gente costuma subdividir, né, os elementos históricos em dimensões, né, costumamos chamar as três dimensões da história de natural, pessoal e formal, né? Três dimensões que não estão separadas, a não ser na própria mente humana, que discrimina, que dilui, que decompõe e reconstrói, certo? Então, o trabalho da história, de certa maneira, como forma do acontecer na consciência, é um trabalho de construção. Mais do que isso, é um trabalho de construção na medida em que busca, através da dimensão natural e da dimensão subjetiva e pessoal, encontrar, né, vamos dizer, um parâmetro, que é aquilo que a gente pode chamar de a formalidade da história, ou seja, a história formal, o símbolo formal sintético. A gente busca esse símbolo como um sentido de orientação, de enquadramento, certo? E isto daí é dar forma ao acontecer no caso humano. Porém, como a história é algo, né, que não está desvinculado em nenhum momento da ideia de que Deus existe, né? Toda a história que exclui Deus como um agente e como um produtor e como um sustentador de fato de tudo aquilo que compõe a história, essa história a gente tende a considerá-la como um mito, né? Mito no sentido aqui da palavra, usando mito no sentido negativo da palavra, né? Que tem um outro sentido, um sentido mais positivo, no sentido de que até se assemelha à história e fundamenta a história, mas aqui esse tipo de mito, um mito falso, né? São as interpretações históricas aí falaciosas da modernidade, né? Quase que numa totalidade, né? Mas não porque é moderno é falso, mas que a tendência geral da história moderna ou da historiografia, do historicismo moderno, é a falsidade, porque ela já é uma tradição que já exclui em limine, né, o elemento sobrenatural do plano da história, certo? Porém, apesar da gente, né, da consciência buscar um símbolo formal sintético a respeito daquilo que acontece, que é o que é o fundamento para nós aqui da história, né, do processo de escrita da história, etc. Como as três dimensões não estão separadas a não ser na mente do homem, existe uma história concreta que vai além do homem, cuja a totalidade ele não pode abarcar, não pode alcançar. E essa história está gravada, vamos dizer assim, numa consciência, certo? Numa consciência que é inabarcável pelo nosso próprio pensamento,
que é a consciência divina. Então, na consciência divina existe, né, a síntese de todas essas dimensões, e só ali é inseparável. Então, Deus já conhece a história, todos os seus pormenores, o seu fim, né, aquilo que todo o tempo, todo o universo, né, foi, é e será, tudo isso daí está sintetizado em Deus, na consciência divina, que é algo inabarcável, que é algo impensável, certo? Mas como somos, né, imagem e semelhança de Deus, enquanto imagem de Deus, a gente tem uma propriedade que, de certa maneira, faz com que a gente também tenha uma imagem, ou seja, possível ter alguma imagem dessa totalidade da história, certo? Quando a gente lança o nosso olhar para o mundo natural e pensa assim, olha, as coisas estavam aqui antes de eu existir, existem coisas enquanto eu existo agora, e depois que eu deixar de existir, continuarão existindo coisas. Então, a gente já tem uma ideia clara do que é anterior, o que é posterior e o que é momentâneo, né? O que é antes, o que é depois, o que é passado e o que é futuro, certo? E na ciência histórica, o passado é o interessante. Para o historiador, a pergunta é o que aconteceu, como diz lá Joseph Pieper. E para o filósofo da história, o sujeito que tenta abarcar todo esse conjunto, toda essa trama do acontecer na sua consciência, a pergunta fundamental muda de eixo, né? O que irá acontecer? Qual o fim de tudo isso? Certo? E, vamos dizer, para o sujeito mais pragmático, ele pode pensar, não me interessa muito o que aconteceu, nem o que vai acontecer, porque o importante é o que está acontecendo agora. Então eu tenho que traçar aqui uma imagem concreta daquilo que eu estou percebendo agora, da forma dos acontecimentos presentes, né? Então nós temos aí três eixos, né? O eixo do historiador, o eixo do filósofo, né, da história, podemos dizer assim, ou até teólogo da história, né, se ele levar em consideração os dados da revelação para ter uma percepção mais precisa, né, um símbolo mais preciso do fluxo histórico, e o sujeito pragmático, né, do homem pragmático, né, que busca simplesmente ter uma ideia concreta do que está acontecendo agora, o fluxo das coisas no próprio devir. Então o devir ele é pressuposto como um elemento, né, vamos dizer, do homem pragmático, futuro, né? Devir aqui que eu estou falando assim é a presença, né, momentânea do homem que vê as coisas se afastando por um lado para o passado e se abrindo por outro para o futuro. Mas esse homem pragmático ele não deixa de pressupor o futuro, nem de se amparar no passado só porque ele decidiu dar uma ênfase maior aos elementos presentes. Ele continua agindo em função dessas duas, vamos dizer, desses dois aspectos da presença, na experiência da vida, certo? Então, quando a gente fala de forma do acontecer na consciência, a gente está querendo deixar clara a ideia de que coisas existiam antes de nós e que continuam existindo agora e continuarão existindo coisas depois, certo? Isso constitui uma dimensão natural da história, ou seja, sempre haverá algo aí enquanto estiver uma consciência humana presente para retê-las e cristalizá-las num símbolo, certo? Sempre haverão essas coisas enquanto houver história, né? Enquanto houver história no sentido sintético, no sentido daquilo que Deus domina, né?
Deus nos propõe, que Deus ainda permite que o fluxo das coisas exista. E existe o sujeito, né, que participa desta conjuntura toda dos acontecimentos. Existe um sujeito consciente, é o homem, certo? Que vamos excluir ainda aqui, por enquanto, as influências estáticas, né, do domínio dos espíritos puros, né, anjos e demônios. Mas vamos falar aqui da consciência do homem que participa e muda dentro dessa história, dentro dessa dimensão natural, que é a pessoalidade humana. Então, dentro do universo natural, dentro da dimensão natural da história, né, nós temos uma pessoa que tem uma história, né, própria, tem um fluxo próprio de experiências, né, que pode, que tem que estar estabelecido, tem que estar fundamentado nesta existência prévia das coisas intangíveis, certo? Para que esta pessoa, esta consciência possa exercer ali o domínio da sua liberdade e da sua inteligência. Mas, como a gente disse, o homem, ele tem em si a possibilidade, né, de alterar o curso, né, de sua finalidade, ou seja, ele pode aceitar, né, seguir a realização proposta para a sua natureza, ele pode rejeitá-la, certo? Do mesmo modo, ele pode escolher hoje tomar uma decisão que vai implicar numa reviravolta futura, ou ele pode escolher o contrário. Então, da mesma forma, o homem pode olhar para as suas experiências pessoais ou para as experiências de outros, né, que é o caso do historiador. Vamos olhar para os mortos, vamos olhar para o que aconteceu em outras épocas, com outras pessoas, em outros mundos, né, no sentido de outras sociedades e civilizações, e vamos, a partir disso, tentar compreender o nosso estado presente e, de alguma forma, antecipar algum estado futuro. Então, o homem tem essa tendência e ele faz isso através de um símbolo, né? E no caso da história, o símbolo formal sintético. Então, a base da ciência histórica, a base do empreendimento histórico, que é o de vasculhar o passado e tentar, numa investigação, descobrir realmente o que aconteceu através dos registros, dos relatos, das provas tangíveis ou até mesmo intangíveis, né, que também entram aí dentro da postura do trabalho do historiador, né, uma coisa intangível, por exemplo, um testemunho. Esse testemunho pode ser um testemunho oral, que é transmitido para alguém, mas não tem nenhuma referência física ali, não tem nenhuma prova. Aquilo que vai avaliar é a confiabilidade de quem está dando testemunho. Isso também entra como conteúdo do trabalho histórico. Então, a ciência histórica, ela é fundamentada numa questão: o homem por si mesmo está vivendo uma realidade natural, pessoal, certo? E é quase que arrastado, quase que empurrado para a geração, ou melhor dizendo, para a criação de um símbolo formal desta sua experiência no tempo e na realidade, certo? Se não fosse esta coisa acontecendo no homem, esta coisa que o homem não pode abarcar como uma totalidade, ele só pode criar um símbolo para isso, um símbolo orientador, né, que vai influenciar inclusive na construção, na geração deste símbolo, ou melhor, desta, né, imagem exata do que ele é, do que ele foi, do que ele será, como um todo na mente divina. O homem não pode alcançar o sentido da sua existência agora
porque a sua existência ainda está em curso. Mas Deus já tem esse sentido, Deus já tem essa imagem do que você vai ser por toda a eternidade. Você não. A gente só vai ter isso realmente na morte. Na morte, Deus vai nos revelar realmente quem nós fomos, certo? E quem nós fomos? Nós fomos esse extrato, essa dimensão natural do mundo, nossos componentes naturais, nossa essência, nossa natureza enquanto homem, a massa prévia que nos possibilitou a existência física, corporal, empírica, né? Isto somado intrinsecamente como um tecido, né, que foi ali produzido, né, com a nossa realidade pessoal, por um conjunto das decisões, das reações, né, e das investidas livres que nós demos na nossa capacidade de agir no mundo. Então veja bem, se a gente pegar o simbolismo da tecelagem, né, porque olha só, as doutrinas orientais, quando eles iam falar sobre os livros tradicionais, os livros, né, vamos dizer, revelados, esses livros eram tradicionalmente designados por termos que se referem aí à arte da tecelagem, né, ao simbolismo da tecelagem. Então, é um simbolismo das escrituras, vamos dizer assim, a questão da tecelagem. Como é que eles viam isso? Todo mundo que já teve contato, pelo menos mínimo, ouviu como é que funciona um tear, vai perceber que ali tem fios verticais que ficam estendidos na máquina, cujos fios horizontais vão ser, através do navete, que é aquela peça que fica correndo ali, puxando esses fios, vai ser, ali os dois, vamos dizer, as duas dimensões aí do tear desses fios vão ser unidas, unificadas numa estrutura que vai dar realmente a origem àquilo que nós chamamos de tecido. O tecido é o quê? O tecido é a junção entre a urdidura e a trama, ou seja, entre os fios verticais, urdidura, e os fios horizontais, cambiáveis ali, que eles vão ali entrando e através dos pontos vão se ligando à urdidura e vai formando ali esse tecido, com todos os seus relevos ali, todas as suas formas, suas cores, etc. Então isso daí, nas doutrinas orientais, simbolizava a questão dos livros tradicionais, o simbolismo dos livros, dessas escrituras. Então eles viam, por exemplo, na estrutura do tear, a urdidura como a inspiração direta do divino, aquilo que o divino inspira no mundo, e a trama, ou seja, os fios horizontais, como a reflexão humana acerca deste conteúdo divino expresso nas escrituras. Então, a união entre o que Deus diz e o que o homem compreende, vamos dizer assim, forma o tecido, vamos dizer, da revelação enquanto um todo. Então, existe aí um elemento imutável, que é aqueles fios horizontais, a urdidura, e os elementos contingentes, variáveis, etc., que são os elementos humanos, a própria trama humana, que é a trama dos fios horizontais. Então tem tudo aí uma relação simbólica aí com a verticalidade, a horizontalidade, no caso a transcendência e a imanência, até mesmo o masculino e feminino, yin yang, essa coisa toda, na parte do mundo natural, o sol e a lua, Então o livro sagrado por excelência, que é aquela palavra por excelência, que é aquela palavra vinda do céu, vamos dizer assim, a escritura sagrada, seria a urdidura,
E o comentário humano acerca daquele conteúdo dos livros sagrados seria a trama. Então, dentro disso aí, o tecido da revelação, né, é exatamente, vamos dizer, aquilo que é produzido através desse efeito da imagem que Deus lança para o homem e aquilo que o homem consegue captar dessa imagem. Então, se a gente jogar aqui para o nosso plano do método sintético da história, é mais ou menos isso que a gente faz. A gente tem uma urdidura, né, que é o próprio mundo natural em um aspecto, é a revelação divina em outro aspecto, etc, etc, e aquilo que o homem é capaz de criar, compreender, né, a reflexão humana acerca da sua experiência, da experiência deste elemento, né, imutável, dessa inspiração direta, desse elemento vertical que é a própria urdidura, né, do mundo, certo? E esse simbolismo nas doutrinas orientais, eles também não era só um simbolismo acerca das escrituras, é um simbolismo do próprio mundo natural, né? O mundo natural era governado por princípios imutáveis e aqui embaixo as coisas meio que reproduzem, né, microcosmicamente esses princípios superiores que estão para além do mundo contingente. Então eles viam, por exemplo, no simbolismo esse navete, né, essa peça que liga, né, as duas linhas, né, os dois tecidos, né, esse navete como se fosse o próprio fluxo do devir, estado de condensação, de dissipação, o vai e vem da realidade cósmica, né, a Maia, né, o mundo da mutação, né? Então esse ponto aí é o ponto onde o sujeito, né, quando cada linha que se cruza e se conecta pelo navete, né, é como se fosse o ponto da consciência iluminada, assim, um sujeito que percebeu ali na ligação entre o horizontal e o vertical essa unidade de todas as coisas. Você pode ver até na questão de um simples animal, a aranha, né? A aranha também simboliza essa questão da tecelagem, de certa forma. É um animal que é um tear em si mesmo, né? Forma a sua teia com a sua própria substância, como Deus forma, de certa forma, Deus cria o mundo não com a sua própria substância, mas ele dá algo de si para esse mundo, né? Ele trama esse mundo, ele urde esse mundo, né? E nos dá a possibilidade de ação junto com ele. Então, no encontro entre os fios da urdidura, né, que é o fio vertical, e da trama, que é o fio horizontal, a gente pode ver que ali há a ação do homem naquele ponto, né? Num certo sentido, o homem age nesse ponto, é o homem que liga, só que o homem tomado como um indivíduo concreto, né? Eu, você, todos os homens, mas sobretudo do verdadeiro homem, né, que é o Cristo. Então, o Cristo pode ser entendido aqui como esse navete, esse que liga os pontos, né, que liga a nossa realidade aqui contingente com a realidade imutável principal, que é a dele, né? Então, olha só, na questão aí do simbolismo voltado mais para a aranha, né? Os fios saem do centro e vão indo para uma periferia, vão se expandindo, né? Então esses fios que radiam assim do centro e vão subindo, né, dentro de uma teia de aranha, podem ser considerados essa urdidura, aquilo que sai do divino, os princípios universais da história, etc, etc, que só estão no divino. Nós não vamos captar esses princípios,
mas eles chegam a nós, eles nos constituem de certa maneira, né? Mas a realidade é feita também de fios dispostos em formas de circunferência, né? No caso aí da teia de aranha, que seria a trama, né, desse tear aí da aranha. Então há os princípios que regem e há os acontecimentos mutáveis, que são essas formas concêntricas aí dentro de uma teia de aranha. Dentro da teia da história existe então Deus que lança na criação seus princípios universais, e essa história é regida por esses princípios sobre a forma dos acontecimentos, né? Os princípios pertencem ao ser em si mesmo, ao ser por excelência que é Deus, e o acontecer, as circunstâncias são as condições do tempo, né? São as variáveis infindáveis aí do mundo histórico. Então você pode ver que na história vai existir um simbolismo da tecelagem também, né? Porque a história ela é regida por princípios eternos, enquanto ela, vamos dizer, acontece dentro de um fluxo de tempo. Ela tem a mutabilidade, né, em sua trama, e a imutabilidade dos princípios eternos em sua urdidura, né? E a urdidura da história só pode ser para nós a história da salvação. Então, os princípios pelos quais Deus criou o mundo e permitiu a existência histórica do próprio mundo natural, do próprio mundo pessoal do homem, e até mesmo dessa formulação sintética, provisória, simbólica, né, que é a história formal total. Essa história da salvação que nos é revelada, ela só pode ser essa urdidura, né, esses fios verticais que ficam ali, né, sustentando a trama, né, que pode ser considerada, por exemplo, a própria história empírica, né, ou seja, a história formal, a história enquanto ciência, enquanto registro, né, enquanto acontecimentos, são as coisas que aconteceram, né, tanto no plano da dimensão natural, mesmo que não tenha sido formalizada por nenhuma consciência, tanto no plano pessoal, mesmo que não tenha sido percebido por nenhum outro, né, a história de uma pessoa, de repente, que quase ninguém a conheceu, pelo menos a sua mãe não conheceu, provavelmente seu pai, seus parentes, alguém conheceu essa pessoa. Essa pessoa, de certa forma, ela não deixa de ter uma história empírica, da mesma forma que um povo, uma civilização tem uma história empírica, né, que de certa maneira tem que estar ligada através dos pontos dentro dessa trama, né, é a trama que se liga através do ponto na urdidura da história da salvação, certo? Porque senão não vai fazer parte desse tecido da história, não pode ser considerada parte desse tecido da história, não está conectado a ela, certo? Então, na história, a tecelagem da história é, vamos dizer, é esse tecido, né? É esse sudário entre a razão divina e a razão humana, que se conectam como um ponto, né, numa cruz, na pessoa do Cristo, que é o responsável direto pela história da salvação. Mas Cristo é um homem também, então cabe a nós homens também termos, né, através da razão humana, da nossa razão humana, que nos conectar voluntariamente a esta razão divina, né, e nós temos que ser ponto também, nós também temos que ser ponto que liga essas duas coisas, entendeu? Deus não faz tudo sozinho, Deus quer que a gente faça com Ele. Então, na história sintética, como nós a concebemos, que é vamos dizer, é a imagem,
falta de expressão melhor, que é a imagem que Deus tem de tudo o que Ele criou, desde o princípio até o fim, coisa que a gente nunca vai abarcar, a gente nunca vai ter esse sentido final da história, a não ser através de um símbolo formal sintético, sempre aproximativo, e mesmo aproximativo bem distante, mas não falso, de certa maneira verdadeiro, tomadas as devidas proporções, verdadeiro, se ele confere em alguma medida, em algum ponto, com essa estrutura final. Então vamos dizer, a trama não pode ver o tecido como um todo, certo? Nós, como trama da história, não podemos ter acesso, mas quando o tecido estiver completo, nós nos veremos, né, nessa estrutura que é única entre a urdidura e a trama, e nós vamos estar ali, nós seremos um ponto ali dentro, certo? Então, tomado sob o ponto de vista da história natural, a urdidura da história natural, vamos dizer assim, é a própria estrutura da possibilidade universal, que é a metafísica. Então, todo o mundo natural, ele é constituído por uma estrutura ele está constituído numa estrutura de possibilidade universal e metafísica, certo? Porém, ele tem um desenvolvimento, ele tem, estágios e mudanças internas. Então, esse desenvolvimento natural daquilo que é criado, ou seja, a dimensão natural da história, é a dimensão física imutável. Então, ela é a trama da história. A trama da história se liga ao que é a própria estrutura da possibilidade universal. O físico, se liga, e o ponto é o homem, o ponto, o centro é essa consciência que cria o símbolo, que percebe a estrutura da possibilidade universal, olhando para a dimensão natural da história, e cria um símbolo a partir do que essa consciência experimenta como um desenvolvimento natural da criação, certo? Então ali está o homem no centro, o homem é o ponto. No sentido da dimensão natural da história, o homem é o ponto, é o navete que cria o ponto, a consciência dele é o navete que serra a trama, a urdidura, o físico, a metafísico, o desenvolvimento natural da sua criação, da sua experiência, a essa estrutura de possibilidade universal. Sob o ponto de vista da história pessoal, a coisa muda um pouco. O simbolismo aqui da tecelagem da história muda um pouco, porque a circunstância externa e natural vai ser a própria urdidura. Então, olha só, a gente nasce num mundo com uma certa carga genética, dentro de uma certa cultura, num certo tempo, com uma massa histórica prévia determinada, e um conjunto de possibilidades futuras também de certa maneira determinada. Então, nós nascemos numa circunstância externa. Então, essa é a nossa urdidura. Porém, nossa ação deliberada, aquilo que a gente vai fazer, as escolhas que nós fazemos, são a trama dentro dessa circunstância externa e natural que nós encontramos aí, como um princípio, certo? Então, a ação deliberada é a trama, que liga, através desse navete que é próprio ato em si, os atos pessoais, tanto internos como externos, são eles que ligam, a sua ação deliberada, a conclusão dessa ação deliberada está para a urdidura como um ponto, então, que une a circunstância externa à ação deliberada é o fato concreto em si, a ligação, o ponto entre as duas coisas. Então, realmente,
eu resolvi agir deliberadamente, eu quis fazer tal coisa, eu fiz tal coisa, e essa coisa foi concluída, ou seja, eu injetei ali uma mudança na circunstância externa e natural, deliberadamente, e esse é o ponto, né? E através disso vai sendo construída toda uma história pessoal, todo um tecido, a gente vai dando forma a todo um tecido, certo? E no sentido da história formal, da dimensão formal da história, a coisa muda um pouco de aspecto também. Por quê? Porque a urdidura da história formal, no caso, vai ser a própria história sintética, ou seja, a forma final e sentido último e absoluto da história, que só Deus tem. Porém, nós, através desse trabalho sintético da consciência, desse trabalho sintético da inteligência, né, que busca formar, busca criar um símbolo formal aproximativo desta realidade última da história, que só está em Deus, só Ele conhece. Por isso que toda a falácia das filosofias da história, dos projetos de criação de mundo perfeito, tudo está baseado nisso, está baseado no fato de que o símbolo formal sintético é uma espécie de urdidura e não de trama, que é uma trama, certo? É uma trama que se liga a essa forma final e sentido último da história através de um ponto, certo? E qual é esse ponto? Como nós podemos garantir que o símbolo formal sintético ele é realmente aproximativo à forma final do sentido último da história, que nós não temos? Este ponto justamente é a revelação cristã. Então, para que a gente crie um símbolo formal sintético e aproximativo da nossa realidade histórica pessoal e até da realidade histórica universal, nós temos que agir nesse sentido através da revelação cristã, com os elementos da revelação cristã. Então, a revelação cristã vai ser esse ponto que liga a nossa ideia de história pessoal, nosso símbolo de história pessoal e, né, que o símbolo de história pessoal sempre está determinado por uma história universal, porque não existe só você, não existe só a sua história, é a sua história dentro de um complexo muito maior, assustadoramente maior. Então esse símbolo formal sintético, ele é pessoal, universal, junto, simultaneamente. Então esse ponto que liga tem que ser um ponto de vista, e um ponto de vista cristão, certo? Porque aí nós teremos assim, vamos dizer, um pouco mais de alívio em relação à imagem que nós criamos, e alívio no sentido que a gente pode ter certeza que Deus não vai deixar a gente na mão. Agora, vai você criar o seu símbolo formal sintético aí, sem levar em conta, né, a possibilidade de existir uma forma final, um sentido útil para a história em Deus, né? Então você tem que chamar o Cristo para fazer esse papel para você. Você tem que ser um com Ele tem que ser este ponto, né? Ele tem que ser esse ponto. Nos três sentidos ele tem que ter esse ponto. Ele tem que ser o ponto que liga a trama, né, do desenvolvimento natural da criação à estrutura da possibilidade universal, que é o verbo divino que comanda todas essas coisas. Ele tem que ser o ponto, né, o navete, que cria o ponto entre a ação deliberada, né, do ser humano e a circunstância externa e natural, ou seja, todas as nossas ações têm que ser ligadas à circunstância externa por Cristo, e ele tem que ser o ponto que liga o nosso símbolo formal sintético, né, à forma final, né, da história sintética, que nós não temos possibilidade alguma de conceber, certo? Então o símbolo aqui da tecelagem da história também, aliás, o símbolo da tecelagem, o simbolismo da tecelagem também se aplica à história, certo?
enquanto um tecido, um sudário que é costurado, que é produzido, né, através dos princípios eternos, através da rede de mutabilidade temporal, a história da salvação, que não é a história apenas do cristianismo, mas é a história da salvação no sentido de que desde o primeiro momento que Deus criou o mundo, Ele já criou o mundo em vista da consumação, que é a consumação cristã. Então envolve todos os aspectos espirituais da humanidade em todos os tempos, né? Isso tem que ser ligado à história empírica, porque a história empírica é a sua trama, né? E, né, a trama da razão humana, e a razão, tem que se ligar à urdidura da razão divina, certo? Então isso é um tema interessantíssimo que nós podemos, em outras ocasiões, tentar nos aprofundar ainda mais sobre ele, mas fica aqui nessa breve aula, mais para suscitar aí a reflexão sobre o simbolismo da tecelagem da história, certo? Então vamos ficar por aqui, obrigado a todos e, como sempre, valeu!